pessoal, boa tarde, tudo bom? Olha, hoje é uma segunda-feira friazinha, né? Aqui o tempo tá muito bom, muito gostoso, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Fala aí comigo. Ô, Glória! Boa tarde, minha amada, seja bem-vinda no nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui a paz do Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Jesus é maravilhoso. Amém? Não existe outro igual a ele. Então, a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o final de semana foi bom, como eu estava perguntando aqui, né? O meu foi bom, graças a Deus, tranquilo. Aqui foi com muita chuva e o tempo tá muito bom. Tempinho assim, friozinho. Mas glória a Deus. Amém? E nós estamos aqui reunidas. Ó, arrumei um novo cenáriozinho para ficar uma coisinha mais organizada, mais bonitinha. Vocês estão gostando? Pois fala aí para mim, tá bom? E Deus é bom. E aqui esse espaço é um tempinho que nós tiramos todas as tardes, né? Quando Deus permite, porque tem tardes que tem alguma eventualidade eu não posso fazer, né? E esse momento que a gente tira para falar do amor de Deus, aprendermos juntos, amém? Em nome de Jesus, amém? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. A gente tem feito a diferença e é isso que a gente tem que fazer. Temos que aprender a fazer a diferença onde não existe. Amém, igreja? Nós estamos passando por um tempo tenebroso, estamos se cumprindo, né? Apocalipse está se cumprindo. Então, estamos passando por uns tempos tenebrosos, terríveis. Hoje mesmo eu vi uma notícia que entristeceu o meu coração, muito, muito, muito. De uma mãe que pegou sua filhinha e desde os 4 anos de idade ela começou a fazer tratamento, entre aspas, porque ela colocou na mente que a menina era um menino, né? E agora a menina com 12 anos fez a transição. E é terrível, né? É triste, né? Pegar e mutilar uma criança com apenas a partir dos 4 anos de idade. Mas esse é o mundo que nós estamos vivendo e nós temos que lembrar que existe um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Orarmos pelas nossas crianças, nos colocarmos na posição realmente de servos, né? Deus tem cobrado isso do povo dele. E pedindo a misericórdia do Senhor. Aqui em Isaías, que hoje eu estava lembrando aqui do profeta Isaías, aí meu olho tá coisa. O profeta Isaías diz aqui, ó, capítulo 5 do profeta Isaías, versículo 20. Ele diz o seguinte: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então, a palavra do Senhor já declara isso desde o tempo de Isaías, há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Você vê que uma palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. Então, você vê essa notícia péssima que eu dei agora sobre essa mãe. E também a mãe, já que a criança fez a transição, ela também resolveu fazer a dela. Então, estamos vivendo tempos que as pessoas estão doentes. Aqui, ó, estão doentes mentalmente. E estão fazendo do mal bem, estão fazendo do bem mal. Estão fazendo do amargo doce, estão fazendo do doce amargo. E essa é a nossa sociedade hoje.
Mas eu quero falar com você o seguinte, que Deus, ele desde os tempos passados, como agora, e continuará fazendo, chamando um povo, irmãos, um povo que se chama pelo nome dele. Um povo que não se dobra para esse mundo, para as coisas desse mundo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele mostra aqui no capítulo de Isaías, do 1 até o capítulo 5, você lê, você vai ver que o Senhor está falando de várias coisas, né, que estavam acontecendo nesse tempo na terra já. Como o povo dele estava se corrompendo. E ele diz aqui, ele fala exortando, né, exortações, só fala o capítulo 1, sobre exortações, sobre ameaças, né, falando que o boi, o próprio animal, comparando, que o próprio animal, no capítulo 1, versículo 3, conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, ela vai para a manjedoura do dono, mas Israel, olha como ele chama a atenção, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então ele está dizendo, olha, falando para o povo de Israel, ele está dizendo, olha, o próprio animal que eu criei, o boi, ele conhece o seu dono. O jumento, ele conhece o lugar de descanso dele, a manjedoura dele. Mas vocês, é isso que ele está dizendo, né? Mas vocês não têm conhecimento. O meu povo não entende. Aí ele fala no versículo 6, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Então Deus aqui, amados, ele está chamando a atenção, ele está mandando a mim despertar, ele está mandando você despertar, ele está nos mandando despertar. Os tempos estão maus, não vamos nos enganar. Eu sempre falo, me refiro a esse evangelho, né, água com açúcar, que as pessoas hoje estão declarando, é muito grito, é muita zoada e pouco ensinamento bíblico mesmo, entendeu? A realidade é essa, ninguém pode dizer, não é assim. Não, a realidade é essa. É muito grito, é muita festa, é muito isso, é muito aquilo, mas pouco ensinamento bíblico. E o que vai fazer com que nós venhamos ter, né, adquirir, vamos dizer assim, o temor do Senhor é através do ensinamento. E Deus está dizendo aqui que o povo dele estava sem ensinamento, sem conhecimento de Deus. Deus, eu creio que Deus levantou no meio dessa nação, entendeu? Tanto essa nação no tempo, esse aqui no tempo de Isaías, do profeta Isaías, como essa nação nossa. Ele levantou muitos homens e mulheres tementes a Deus. E ele nos levantou não para que a gente, irmãos, a gente venha como é que eu posso falar? Nos confortar, né? Vamos dizer assim, aceitando, né? Nos acomodar, aceitando o que o mundo está trazendo para dentro das igrejas. Não é, hoje em dia não é mais a igreja que está impactando o mundo. São poucas, pouquíssimas. Mas a maioria é o mundo entrando dentro das igrejas, infelizmente. E o Senhor, ele disse, né, e aqui ele falou, né, sobre... Depois leiam Isaías, o livro de Isaías. Leia o capítulo 1, leia o capítulo 2 até o 5. Leia. Porque a partir do 6º capítulo é o Senhor nos chamando, que assim é que ele está chamando Isaías. Chamando Isaías, assim como ele está me chamando, como ele está chamando a você, para nós fazermos a diferença. Olha bem, capítulo 1, o Senhor aqui está exortando, né, com as ameaças. No capítulo 2, o Senhor vem falando sobre a glória futura do verdadeiro Israel.
Porque quem vai subir não é qualquer um, é o verdadeiro. Hoje nós fazemos parte do Israel de Deus. Nós estamos em Cristo porque nós cremos em Jesus. Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Então, o Senhor está falando sobre a glória futura do verdadeiro Israel. Ele está falando aqui no capítulo 2 sobre o juízo. Juízos preparatórios. Aí ele fala também sobre o dia do Senhor. Fala também sobre a purificação de Jerusalém. Então, tem alguns tópicos que o Senhor está falando no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4 e 5. Ele está falando sobre... No 5, ele já vem com a parábola da vinha e a sua explicação. Então, ele está aqui exortando. No capítulo 5, versículo 20, foi onde nós começamos, que ele diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz. Medita bem nesse versículo. Da escuridão luz, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Versículo 21, ele continua dizendo: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Dá para entender? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Aí ele diz, e prudentes diante de si mesmo. Então ele está dizendo que, olha, ai de vocês que fazem as coisas achando que a maneira que vocês acham, a maneira que vocês pensam é a maneira certa. Ai de vocês que transtornam a minha palavra, o meu evangelho. Ai de vocês. Então, por que Deus está chamando a atenção desse povo? Porque Deus, ele diz, a palavra do Senhor diz, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus é que o ímpio enxergue o seu pecado e se converta a ele. Esse é o prazer do nosso Deus. Todos os dias. Esse é o prazer de Deus. Deus tem prazer. Aqui ele está falando do sentimento dele. Ele está dizendo, olha, o meu sentimento, um dos meus sentimentos é esse. Minha cachorrinha é bênção. Eu tenho prazer em ver que vocês estão andando. Vocês erraram. Mas o meu prazer em ver que vocês identificaram o erro, abandonaram o erro e se voltaram para mim. Então, quando Deus vê o nosso arrependimento, vê que a gente se voltou para Ele, Ele diz, eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você. Porque Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, de forma nenhuma. Deus tem prazer quando o ímpio enxerga o seu erro, o seu pecado, e ele se volta para Deus. Amém, igreja? Aí eu quero entrar no capítulo 6, né? Aí Deus relata tudo direitinho. E aqui no capítulo 6, Deus diz bem assim. O título é o seguinte, Isaías, ele é escolhido e consagrado como profeta. Para profeta ou como profeta, né? Dependendo aí da sua Bíblia. Então, Deus aqui é um chamado. Ele está chamando o profeta Isaías, depois que ele mostrou como estava tudo. Ele chamou o profeta Isaías e diz assim, a passagem. Eu vou ler porque não é muito comprida, não. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Aqui é o profeta Isaías já falando. Ele ainda não era profeta. O Senhor estava chamando ele. Amém? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Escuta bem. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés.
e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, um serafim clamava para o outro, dizendo, isso no céu, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A obra de Deus estava linda. Ele estava tendo ali, o Isaías, ele estava tendo uma visão sobrenatural. Toda a terra ele via os serafins falando um para o outro. Toda a terra está cheia da sua glória. 4. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça, os incêndios. Então, disse eu, aí Isaías viu tudo aquilo, profeta, e ele despertou e ele disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu creio que ele viu Jesus aqui, coisa mais linda, revelação mais linda o Senhor tem pra gente. Oi, amada, sejam bem-vindos. Entendeu? Então, revelação mais linda o Senhor tem pra gente. E ele está dizendo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas ele, quando viu aquilo, a glória do Senhor, e serafins ali, né? Um dizendo para o outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um declarando por outro, olha, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Quando Isaías, ele deu por si, ele reconheceu que ele era um homem pecador. Às vezes o problema está sendo esse na vida de muita gente, principalmente na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Eles não reconhecem que eles são homens pecadores. Então aqui Isaías, ele reconheceu e ele disse, ai de mim, ai de mim. Cadê? Então ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Eu estou sendo destruído. Eu estou sendo destruído. Por quê? Porque sou um homem de lábios impuros. O que será que Isaías falava? Que ele tinha essa convicção. Antes dele ter um encontro com o Senhor. O que será que ele falava? O que será que saía pelos lábios de Isaías? Aqui é uma suposição, porque nós não sabemos. Mas ele está dizendo que quando ele teve esse encontro com o Senhor, que ele reconheceu os querubins, os serafins lá, declarando que ele despertou, ele disse, eu não mereço. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele declarou isso. Então o que será que Isaías falava? Será que Isaías, antes de ter esse encontro com o Senhor, ele não era igual a muitos de nós no passado? Alguns eram beberrões, alguns falavam muita mentira, outros falavam muitos palavrões. E aí vai. Cada um tinha a sua vida no mundo. E a gente, quando era do mundo, a gente não reconhecíamos que nós éramos errantes, que nós éramos pecadores, que tudo que a gente fazia, nada daquilo que nós fazíamos agradava a Deus. Até o momento que o Senhor se apresentou a cada um de nós. Assim como o Senhor se apresentou ao profeta Isaías. Oi, Vilminha? Entendeu? Até esse momento. Então, ele diz aqui, olha, é maravilhosa, irmão, a palavra do Senhor. Então, ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele viu o Senhor, o Jesus, e o Senhor dos exércitos.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, aquela brasa viva. E a tua iniquidade, o seu pecado, foi tirada e purificado o teu pecado. Oh, glória! Essa é a obra redentora que o Espírito Santo de Deus, ele faz nas nossas vidas. Essa é a verdadeira obra de Deus. Ele nos tira do pecado. Ele nos faz reconhecer os nossos erros. E ele nos liberta. Isaías, quando viu, teve aquele encontro com o Senhor, ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E naquele momento ele declarou: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Mas como foi esse chamado? Primeiro, a experiência que ele teve com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Ele viu o rei no trono. Essa experiência, claro que foi algo sobrenatural. Amém, igreja? Foi algo sobrenatural. Ele viu o rei. E quando ele viu o rei, ele teve aquele encontro, ele reconheceu verdadeiramente que ele era um homem pecador e que ele não merecia estar na presença de Deus. Só que Deus, ele não age como nós agimos. Deus, o Senhor Jesus, quando ele sabe que você, que eu, quebrantamos o nosso coração, quando ele se apresenta a gente, e ele diz o seguinte, olha, o versículo 5, então disse eu, não sou homem de puros lábios e habito, né? E o Senhor, versículo 6 diz, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tocou nos lábios dele. Por quê? Porque o pecado saía pela boca, pelos seus lábios. Eu estou me lembrando aqui de um pecado que, infelizmente, todos nós, sempre, ou então de vez em quando, praticamos. Murmuração. Reclamamos de tudo. Hoje está um tempo assim, chuvosinho. Mas, meu filho, tem muita gente que diz, misericórdia, hoje tem chuva. Em vez de dar graças a Deus. Porque a chuva vem do alto. É bênção de Deus. Porque Deus sabe a necessidade da terra. Amém, igreja? A necessidade nossa. A nossa necessidade. Imagine se o ano todo fosse sol de 40 graus. Então, Deus sabe de todas as coisas. E Deus mandou, né, o serafim lá, né, tocar com a brasa viva na boca do profeta Isaías, né? E diz no versículo 7, com uma tenaz. Aí diz no versículo 7, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto, que é a brasa viva com a tenaz, eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, o pecado do profeta Isaías era nos lábios. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor tocou. Hoje nós temos, irmãos, a água viva. Nós temos a palavra de Deus, que é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, é a palavra que nos santifica. Deus está falando aqui sobre algo que ele tocou em Isaías, foi nos lábios. Que o Senhor possa também estar tocando nos nossos lábios, está purificando os nossos lábios, ou outra área que for.
O importante é nós reconhecermos, assim como o profeta Isaías, ele reconheceu que ele não era digno, que ele era um homem impuro, ele era um homem de lábios impuros, e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Imagine, você cristão, se converteu, mora dentro da sua casa, da casa dos seus pais, vamos dizer assim, com seus irmãos, todo mundo, e você se converteu. E agora você não se sente mais bem quando você está participando ali com eles, das festas, disso, daquilo, ou até uma conversa. Por quê? Porque tudo que fala é com palavrão, às vezes é xingamento, é tanta coisa feia. E você que foi tocado pelo Senhor, eu e você, a gente pode dizer isso, que muitos dizem isso, que o profeta Isaías disse: meu Deus, como vai ser agora? Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que pode? Foi o Senhor está me escolhendo. Aí o Senhor vem, purifica os nossos lábios, nos dá vestes novas, mas a gente ainda continua morando dentro da mesma casa, junto com o povo de impuros lábios. Deus não tirou Isaías dali. Pelo contrário, Isaías foi levado a nações impuras, nações babilônicas. Ele foi usado por Deus para levar o recado de Deus. Então, irmão, você não tem que estar desprezando ninguém. O que eu quero dizer com isso? Você não vai desprezar a sua família. Não. Mas a partir de você, a tua família vai ver que aconteceu algo sobrenatural na tua vida. Através de quê? Através do seu testemunho. Dentro da sua casa, dentro deste lugar, onde existem pessoas ainda, porque você tem que crer que se você veio, sua família também virá. Onde existem pessoas que ainda se encontram com os lábios impuros. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Se você que está aqui comigo estiver entendendo, dá um joinha aí. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá um joinha. Essa palavra é linda, irmãos. Deus, ele traz aqui uma revelação tremenda para mim e você. Entendeu? Então, você vai ver que o chamado de Isaías não foi uma coisa assim simples. Ah, Deus chamou, não. Existia um processo. Eu sempre digo, filho de crente não é crente. O filho de crente já está 50%, né? Glória a Deus. Porque já nasceu em um berço cristão, aprendendo, né? A doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, mas ele vai crescer. E ele vai ter a experiência dele com Deus. Isaías teve a experiência dele com Deus. E foi a partir dessa experiência que o profeta Isaías teve com Deus que ele se tornou um grande profeta do Senhor. Tanto que o livro escrito, que tem o nome do profeta Isaías, escrito pelo profeta Isaías, ele é o maior, como é que fala, Jesus? Profeta, ele é chamado do profeta messiânico, aquele que mais falou da vinda de Jesus. Amém? Mas sabe por quê? Porque ele teve uma experiência, ele viu o rei no trono. Ele viu o rei no trono. Agora Deus está dando uma revelação maravilhosa. Por isso que ele é chamado profeta messiânico. Porque na visão que ele teve, na experiência que ele teve, aqui no versículo do capítulo 6, no versículo 3, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 falando de serafins, e o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo. Olha bem a declaração dele. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, eu vou até assinalar isso aqui. E os meus olhos viram quem? O rei. Isso significa o quê? Ele está declarando que ele viu o rei. Quem é o nosso rei? Jesus. Jesus estava sentado aonde que ele viu? No trono. Amém, igreja? Por isso que ele é chamado o profeta messiânico, aquele a quem o próprio Jesus se revelou. Leia, eu aconselho você a ler o livro do profeta Isaías. Leia esse livro, você vai entender. Mas leia detalhadamente. Amém? É uma maravilha. Então, eu deixo essa palavra hoje para você. Volte a fita, não está muito longa, volte a fita aí. Pega a sua Bíblia e leia lá e medite em nome de Jesus. Amém? Vamos ter N encontros com o Senhor, não somente um, mas N encontros com o Senhor. Porque esse mundo pecador está precisando disso. De homens e mulheres comprometidos de verdade em pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que expõe o pecado. Mas você entende a maneira que eu estou falando, né? O Espírito Santo aqui nos mostra o que foi que aconteceu com o profeta Isaías. O pecado dele foi exposto. Então ele disse, ele expôs o pecado dele, porque ele teve um encontro com o Senhor. E o evangelho é isso, é confronto. E nisso ele abriu o coração, Jesus fez a obra e ele se tornou um grande profeta de Deus aqui nessa terra. Amém? Então vamos ser essa igreja que Deus está assim à procura. E Deus sabe que ele pode contar com muitos aqui ainda nessa terra. Amém? Não se corrompa. Não queira esse evangelho raso que estão pregando por aí. Só de bênção, só de prosperidade, tudo material. Como se nós fôssemos o rei no trono e o Senhor Jesus o servo. Vai lá e vê onde nós começamos. Deus vai revelar para você. Amém? Fica com Deus nessa tarde. Medita na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos levantar um clamor de uma oração, né? Eu chamo um altar de oração diante do Pai. Amém? E se você precisa de oração, essa oração especial, coloca aí para mim. E depois eu vou olhar os comentários e eu oro por você. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, entregamos ao Senhor a nossa vida. Agradecemos, Senhor, a Ti, pela Tua obra que é magnífica, Deus. Não existe outro que se compare ao Senhor, pois o Senhor é Deus e Deus Todo-Poderoso. Queremos sim, Senhor, que o Senhor, Deus, se revele a cada um de nós. E que nessa revelação, nesse encontro, nós venhamos sim entender quais são os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nos afasta, Deus, da Tua presença. Reconhecemos, como Isaías reconheceu, que nós somos, Pai, homens e mulheres, Senhor, que precisamos da Tua presença, precisamos do Teu toque. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida representada nessa live. Aqueles que vão ouvir essa palavra, aqueles que vão despertar para o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho de confronto, em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada vida diante de Ti e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu peço para você, compartilha. É uma palavra de fé, é uma palavra de restauração. Compartilha essa palavra. Bota nos seus grupos. Vai aí, compartilha. Em nome de Jesus. Vamos fazer esse momento, essa igreja, que é uma igreja virtual, não deixa de ser, porque onde tem 2 ou mais orando, o Senhor, Ele responde. Amém, igreja? Então, compartilha. Coloca lá no seu grupo do Zap. Coloca lá, é a palavra de Deus, irmãos. A gente aqui não faz concorrência com igreja, não. É a palavra de Deus. Eu também tenho minha igreja, eu também congrego. Amém?
em nome de Jesus. Mas Deus me levantou para fazer essas lives, para estar ensinando. Então eu me sinto mais um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero que você também seja também um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Ó, um cheiro no coração. Fica com Deus. Amém? Glória a Deus. Um beijo para todas.